Hey galera, aqui é o Hora Cartoon com mais um vídeo de Miraculous, tanto de notícia quanto de teoria para falar dos spoilers e confirmações que tivemos no Miraculous Day ontem, porque Miraculous não tem um dia de paz. Então eu queria fazer um vídeo rapidinho falando dos acontecimentos e também apresentando algumas teorias mais simples sobre o que pode levar a essas coisas, já que as informações que deram pra gente foram bem rasas. Nós tivemos ontem dois spoilers confirmados para a quarta temporada pelos dubladores que apresentaram o Miraculous Day. Um deles de que Rockmouth vai sim conseguir os Miraculous da Joaninha e do gato em algum momento, e a narração de uma cena de um episódio. Mas literalmente só isso, a narração deles lendo o roteiro dessa cena do episódio, mas sem aparecer nenhuma imagem. Revendo a live do Miraculous Day, eu percebi que em nenhum momento os dubladores falaram que Xeromoff vai pegar os Miraculous da Joaninha e do gato, só que ele vai conseguir os Miraculous. E de Miraculous só na França tem uns 19. No final da terceira temporada ele conseguiu a caixa e todos os Miraculous, exceto os que ele realmente queria, que era o da Joaninha e do gato, o da tartaruga e o do dragão. Então é possível que ele conseguisse a caixa de novo ou até outros Miraculous, só que pelo meme da pressão dele caindo ao realmente conseguir, vamos assumir que os que ele vai conseguir é realmente o da Joaninha e do gato, porque o coitado tá tentando isso a quarta temporada sem sucesso. Inclusive, a chance disso acontecer no último ataque de Xeromoff é bem grande, porque na imagem de sinopse francesa aparecem os Miraculous deles dois na sua mão. Já na cena lida por eles é o seguinte: no Jardim de Tuileries, que é um parque real da França que fica meio perto do Louvre, daquela roda gigante, Marinette vê Tic se empanturrando das galetes do piquenique de alguém e que foram doces pedidos da padaria deles. E depois que todos vão, ela fala com Tic de que é um Kwame não pode ser vista, parando de comer, e o rosto volta ao normal. Ela pede desculpas e diz que não pode se controlar, só que Marinette precisa dela porque os pais dela foram acobatizados e precisa de ajuda. Só que Tic ainda tá obcecada porque aquele é o último pedaço. Nessa hora a voz da Tic fica estranha e ela lembra de que é o Kwame da criação, e se quer mais daquele pode fazer mais, e então transformar. Agora parece mudar de cena com o Plague vendo um galete gigante e percebe que Tic tá obcecada por doce de novo. E da última vez que isso aconteceu foi há 1000 anos, quando os humanos descobriram o chocolate, e ela fez chover doce de chocolate por 2 meses. E a cena termina com o Plague falando que é para isso que existe um Kwame da destruição, e se transformando junto com Adrian em Cat Noir. Ao primeiro olhar, essa cena parece um sonho de tão confusa e tão específica que ela é, porque os pais de Marinette foram acomatizados, Tic tá obcecada por doce não respondendo à sua dona ou agindo com responsabilidade, coisa que realmente seria um pesadelo para ela. Só que essa cena do Plague do Adrian meio que quebra a chance de ser um sonho. Para ser um sonho ou pesadelo, teria que ter a volta do sonhador, ou só poderia ser um sonho de Plague ou Tic, porque Adrian e Marinette não sabem das suas próprias identidades e Luca não sabe da existência de Tic ou Plague. Sobre as teorias de como isso pode acontecer, eu ainda tô meio chocado que Tic se atreveu a usar o seu poder sozinha e criar uma galete gigante, porque ela é o Kwame mais poderoso e a mais responsável. Eu achava que nem se tinha conhecimento de alguma vez que ela tivesse usado o seu poder sozinha, e agora a gente tem conhecimento de 2. E a primeira teoria para isso acontecer é o que realmente parece, que ela ficou viciada em um novo doce que ela nunca tinha comido, porque em A Batalha das Rainhas, parte 1, quando o Mestre Fu cita os desastres do Plague através dos milênios, ele mesmo confirma que o motivo dele ter afundado a Atlântida foi porque comeu queijo demais nesse dia. Assim como dá a entender que Tic comeu chocolate demais e ficou fissurada nele da última vez que usou seu poder sozinha. Então, possa ser o mesmo caso aqui. Ela não comeu macarrons ou os doces que está habituada a comer, querendo mais e mais desse até o ponto de causar um desastre. Uma teoria mais louca é que isso poderia se passar num dos primeiros episódios da quarta temporada, que é Psycho Merian ou Psycho Mediante, que é o episódio 5, e a gente ainda não tem basicamente nenhuma informação dele fora o título, e esse acomatizado poderia ter qualquer poder. Vai que pudesse ser algo como mexer com o psicológico das pessoas para elas imaginarem coisas ou agirem em situações ridículas, como seria o caso da Marinette implorando para que Tic não use seu poder por causa de doces. Coisa que explicaria a cara e a voz estranha da Tic, podendo ter afetado as duas e só ser coisa da cabeça da Marinette e os pais dela terem sido acomatizados. Mas caso realmente o tenham, o Psycho Merian teria que ser um senti-monstro ou Xeromoff teria entrado no molde Scarlet Moth novamente para acertar múltiplos alvos. Ou ele teria acomatizado o Psycho Merian antes e depois os pais dela. Outra teoria é que isso aconteceria em qualquer outro episódio da temporada, aleatório, só que seria culpa dos pais de Marinette acomatizados que causariam isso e teriam sido acomatizados juntos, logo não precisaria do Scarlet Moth. Tudo bem que sabemos que o Lobo Pai não tem nada além de muita força e o poder de criar vinhas enormes, e a Sabine no episódio Ladybug seria a rainha da verdade. Só que ao serem acomatizados juntos por um motivo bem diferente, os daria poderes bem diferentes, como Nino ou Chloe, que sempre tiveram acomatizações diferentes.
Alguém podia humilhá-los ou a padaria em si, coisa que causaria uma acumatização dupla de 2 vilões ou até um só, como Nino e Alia, que viraram o Oblivion. E o poder dele ou dele seria de fazer qualquer um ou qualquer ser ficar obcecado pelos seus doces, coisa que explicaria ter que ficar tão maluca por um simples galete. Raramente acumatizados afetam Kwamis, mas a caçadora de Kwamis os afetava diretamente e Oblivion também bagunçou suas memórias. Já uma teoria ainda mais doida é que o lance de Sheromorph pegar os Miraculous e o de Tic ficar doida por doce seriam no mesmo episódio, e esse episódio seria Gabriel Agreste, o episódio mais aguardado da 4ª temporada por enquanto, e que não temos nenhuma informação sobre ele, fora que alguém vai descobrir a identidade do Sheromorph. Nesse episódio, Gabriel poderia criar uma situação para fazer a acumatização dos pais de Marinette acontecer, pois poderia descobrir que da sala do Adrian e dela, tirando seu filho, ela é a única que ainda não foi acumatizada e vê muito potencial nisso, mas também pode finalmente suspeitar que ela sempre esteve perto de onde a Ladybug está, como no filme de Xangai ou no de Nova York, e fazer essa acumatização com seus pais para ficar de olho nela, coisa que levaria a saber da sua identidade e usar isso para conseguir os Miraculous dos dois. Algo assim faria Sheromorph se sentir tão vitorioso que poderia simplesmente revelar sua identidade ou para Marinette ou para o seu filho Adrian, coisa que cumpriria o spoiler de que alguém vai descobrir a sua identidade. Assim como seria nesse episódio que Marinette entregaria a Alex do presente o Miraculous do Coelho pela primeira vez, começando ali seu reinado como Bunnix e consertando aquela linha do tempo furada. Bem como poderia ser ela quem descobriria a identidade dele e não poderia contar a ninguém. Isso se não pegar a identidade da Marinette também de bolo. E concretizar aquela imagem / teoria dos detetores do segredo da Marinette, Alia, Luca e a Alex atual. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Não que eu acredite muito, porque eu acho que o episódio Gabriel Agreste vai ser muito mais focado em história do que a ação do presente. Em algum momento da vida, a Ladybug vai ter que entregar um Miraculous do Coelho para Alex adolescente. Só é meio peculiar, porque toda vez que o futuro está ameaçado, a Bunnix do futuro aparece para consertar. Ela tem que saber o momento exato em que não interferir, porque nele a Ladybug vai entregar o Miraculous do Coelho a ela pela primeira vez. Por fim, a última teoria / possibilidade que eu trago para vocês é dessa situação novamente, de que Sheromorph vai conseguir os Miraculous e Tic vai ficar doida nessa cena no mesmo episódio, só que nos episódios finais da temporada. Uma das poucas coisas que sabemos sobre o último ataque de Sheromorph é que ele vai criar um vilão que vai fazer as pessoas correrem todo tipo de risco, e que risco maior para Marinette seria ir atrás de Tic em plena luz do dia enquanto seus pais estão acumatizados e Tic só quer saber de encher as pintas de doce. Sheromorph poderia criar esse vilão com o Akuma ou com o Amok, porque 7 monstros estão ficando cada vez mais manipuláveis, e usar só para fazer alvos específicos passarem por isso, depois o desfazendo, tipo como a Vulpina no final da 2ª temporada, que só serviu para o começo do plano. Porque depois dessa 4ª temporada toda, é bem possível que ele suspeite da identidade da Marinette. Ou que isso vaze por alguém que sabe, como Luca e Alia, que ainda não tem um talismã anti-Akuma. E se fosse pela Alia, concretizaria o seu pesadelo em Sete Bolha como uma péssima premonição para o seu futuro. E desse jeito, resultaria no desastre iminente que tem no final de toda a temporada. Só que essa cena sendo narrada e sem contexto nenhum, ela é o maior mistério de todos e que pode acontecer em qualquer um dos mais de 10 episódios da 4ª temporada que ainda tem pra estrear. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa notícia e dessas teorias. Lembrando que amanhã tem a análise do último episódio de A Casa da Coruja, que foi Eclipse Lake. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal se é novo. Aqui tem o último vídeo das curiosidades do episódio Wishmaker. Comente o que acharam das teorias e até o próximo vídeo.